Fala galera, é o Marcelo. Porque é importante dar o primeiro passo. Na verdade, o primeiro passo ele pode ser crucial a muita coisa que você vai fazer e você precisa começar por algum lugar para você chegar onde você quer chegar. Às vezes as pessoas elas se preocupam demais em dar um passo certo, quando na verdade elas precisam simplesmente se colocar em ação. Fazer alguma coisa, ir para algum lugar. Eu vou contar uma história para vocês. Eu acho que era 1986. Eu quero mostrar para vocês um livro. Esse livro aqui é muito interessante, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. A minha trajetória, na verdade, ela começou por aqui, mas quando eu tive contato com esse livro, eu estava lá em Uberaba conversando com um primo meu. Ele era um dos vendedores mais premiados de uma empresa, de um atacadista de lá. Ele era muito, o Sandro era muito, e ele é ainda muito forte nesse setor de vendas. E eu perguntei para ele, cara, como é que eu posso saber um pouquinho mais sobre vendas? Como é que eu posso interagir um pouco mais? Ele falou, Marcelo, na verdade vendas é um processo que eu mesmo faço, né? Eu faço no automático já. Mas se eu pudesse recomendar um livro para você, talvez você queira um livro. Eu era daquelas pessoas que queriam um livro para ler. Eu achava que o conteúdo, o conhecimento, ele ia estar ali, eu lendo um livro, eu ia sair fazendo aquela coisa. Ele falou, Marcelo, se você puder ler um livro, leia esse aqui, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele me mostrou esse livro na maleta dele de vendas, entre as coisas, o talão de pedidos lá, as coisas de trabalho deles. Era um livro que ele estava lendo na época e ele curtia muito. E esse livro aqui engraçado, que numa situação presente, até um outro amigo meu recomendou, isso eu vou contar para vocês num outro vídeo, o seu Joel. Mas naquela ocasião ele estava falando, Marcelo, lê esse livro que esse livro é legal. Eu fui lá, logo quando eu voltei para São Paulo, eu fui numa livraria, nem lembro, acho que não tinha Saraiva naquela época. Eu fui e comprei o livro. Eu comecei a folhear o livro, eu olhei assim, meu, o Sandro deve estar maluco, cara, esse livro aqui é um saco. Esse livro aqui é muito chato. Ele estava falando sobre algumas coisas, contando histórias, assim, e eu sentia que era bem um marketing americano, né? Porque em algumas ocasiões isso daqui é o livro original daquela época, de 1996. E aí eu perguntei, comecei a pensar, meu, eu vou dar fim nesse livro, meu, eu não gostei dele, mas eu deixei ele lá. E em todas as outras mudanças que eu fiz, eu acabei deixando esse livro, ele ficou lá e ele veio seguindo comigo. E muito recente, digamos que há uns 6 anos, talvez mais ou menos isso, quando eu comecei a ler sobre coisas, quando eu comecei a me inteirar sobre assuntos de empreendedorismo, sacadas assim como essa mesmo esse vídeo que eu tô gravando para você, eu comecei a estudar também um pouco mais e sobre o comportamento humano, como influenciar pessoas, essa habilidade, esse que é uma das características de um vendedor, mas eu queria aprender a fazer da coisa certa. E isso que esse livro, ele tava lá completamente mofado, ele tava cheio de ácaros, né? Eu tenho rinite. E eu peguei esse livro lá no fundo do armário, e aí eu falei, cara, aqui tem uma sacada interessante, eu vou começar a ler de novo esse livro, eu tinha esquecido dele. E aí, quando eu comecei a ver as lições que estavam aqui, no Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, eu comecei a ver, meu, isso aqui é a chave, isso aqui é o ponto. Talvez se eu tivesse essa sacada lá atrás, eu dei o primeiro passo, eu dei o passo na direção certa. Mas talvez se eu tivesse essa sacada lá atrás, talvez eu teria encurtado um bom caminho antes de chegar aqui. Talvez esse ponto que eu estou hoje, eu estaria muito antes se eu tivesse entendido. Mas o fato é que eu dei o primeiro passo naquela época e esse passo ele foi ser importante muito depois, vários anos depois. E o importante é que eu caminhei. Talvez você esteja pensando, meu, eu não sei para onde ir. Talvez eu não saiba qual é o próximo passo, o passo interessante, o passo que eu tenho que dar para eu chegar lá, mas eu vou falar para você, meu, mesmo que você não saiba, caminhe, mantenha-se em movimento e talvez o seu instinto vai te falar alguma coisa, talvez você vai assistir algum vídeo, alguma sacada, você vai entender alguma coisa que vai dar um estalo e talvez você vai pensar, meu, eu preciso ir para esse ponto, por esse ponto ele é o que vai fazer sentido para mim. Essa é a sacada desse vídeo, espero que você tenha curtido e eu falo para você, dê o primeiro passo mesmo sem saber. Talvez você não saiba onde você está pisando, mas o importante é que esse passo lá na frente ele pode ser muito útil e eu acredito que você vai ficar muito feliz lá na frente quando você descobriu que você deu um passo na direção certa. Grande abraço e eu vejo você no próximo vídeo.